Uma função do segundo grau, ou função quadrática, é uma função de números reais em números reais que pode ser escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ela é chamada de função do segundo grau porque essa expressão é um polinômio de grau 2, já que a maior potência da variável x é 2. A, b e c são os coeficientes da função, que assumem diferentes valores para cada função diferente. Mas o coeficiente a deve ser diferente de zero, porque se fosse igual a zero, a função não seria mais do segundo grau. Vamos começar conhecendo a função mais simples dessa família, f de x igual a x ao quadrado. Aqui, a é igual a 1 e b e c são iguais a zero. Ela é uma função que recebe um número qualquer e devolve o quadrado desse número. No seu gráfico, todos os pontos têm a forma x ao quadrado. A segunda coordenada é igual ao quadrado da primeira. Então, pertencem ao gráfico os pontos 0, 0, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9 e assim por diante. Calculando mais alguns pontos, vemos que o gráfico será uma curva como esta. À esquerda da origem, quando os valores de x são negativos, devemos lembrar que o quadrado de um número negativo é igual ao quadrado da sua versão positiva. Como exemplo, menos 2 ao quadrado e 2 ao quadrado são ambos iguais a 4. Então, também pertencem à função os pontos menos 1 e 1, menos 2 e 4, menos 3 e 9, ou seja, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y, o que significa que y igual a x ao quadrado é uma função par, o que vimos com mais detalhes no vídeo sobre classificações de funções. Esta forma em U do gráfico é uma figura geométrica chamada de parábola, que tem algumas propriedades muito específicas. Uma dessas propriedades é essa simetria em relação a uma linha central. Nessa função, ocorre que a linha de simetria coincide com o eixo y, mas mesmo quando a parábola está em outro lugar do plano, ela ainda tem essa linha de simetria. Toda função do segundo grau tem o gráfico em forma de parábola. A parte de dentro da figura é a sua concavidade, e algumas funções têm essa concavidade para cima, outras têm a concavidade para baixo. Um ponto especial é o vértice da parábola, que é o ponto por onde passa a linha de simetria. Às vezes o vértice é o ponto mais baixo da função e outras vezes ele é o mais alto. Com frequência temos que resolver o problema de encontrar o valor máximo ou mínimo de uma função desse tipo, e nessas horas temos que procurar pelo vértice da função. Diferente da função afim, que tinha uma variação constante, de modo que para cada acréscimo igual em x ocorrem variações iguais em f de x, a variação da função quadrática é um pouco mais complicada. Quando vamos aumentando o x de uma em uma unidade, os saltos entre os respectivos valores da função a princípio parecem irregulares, 3, 5, 7, 9. Mas prestando atenção nesses valores, vamos encontrar um padrão. A diferença entre um número e o seguinte é sempre 2. Isso acontece com qualquer função quadrática. Os valores da função não formam uma sequência de crescimento constante, mas as diferenças desses valores formam. As raízes são aqueles valores de x para os quais a função é igual a zero, e no gráfico são os valores onde a função cruza o eixo x. Para as funções do segundo grau, existem 3 situações possíveis. A primeira é esta: a função tem 2 raízes porque seu gráfico cruza o eixo x 2 vezes. A segunda é ter apenas uma raiz, quando seu gráfico toca o eixo x em um único ponto. E a terceira é não ter nenhuma raiz real, quando o gráfico nunca alcança o eixo x. Encontramos quem são essas raízes igualando a função a zero, e então temos em cada caso uma equação do segundo grau que fornece o valor das raízes.
Sabemos que a solução geral dessas equações é dada por esta fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara, que, embora seja uma só expressão, graças ao sinal de mais ou menos, ela nos fornece dois valores de x, um usando o sinal de mais e outro usando o sinal de menos. Essa expressão que aparece dentro da raiz quadrada, que abreviamos por delta, é chamada de discriminante, porque é ele quem discrimina em qual daqueles três casos possíveis a função está. Quando delta é positivo, o resultado da raiz é algum número real, então as duas raízes, uma com mais e outra com menos, resultam em dois números diferentes. Isso é o que acontece na primeira função, onde o delta é igual a 4 e as raízes são 4 e 2. Então, quando delta é positivo, estamos no primeiro caso. Quando delta é igual a zero, como é o caso da segunda função, sua raiz quadrada é também igual a zero. Então, as duas raízes da função diferem por mais zero em uma e menos zero na outra. Então, os resultados são iguais, e podemos dizer que a função tem apenas uma raiz. E quando delta é negativo, lembramos que o resultado da raiz quadrada não é um número real, então as raízes também não vão ser. Esse é o terceiro caso, em que não existem raízes reais. Quando as duas raízes existem, por causa daquela simetria da parábola, elas estão à mesma distância da linha de simetria. Então lembramos que o vértice da parábola está sobre essa linha. Vamos chamar as coordenadas desse ponto de x do vértice e y do vértice. Já que a coordenada x do vértice é o valor que está exatamente no meio das duas raízes, ela é igual à média delas, que nessa função resulta em 3. E a coordenada y do vértice é simplesmente o valor da função aplicada ao x do vértice, que nesse caso é igual a menos 1. Usando o resultado fornecido pela fórmula de Bhaskara, podemos encontrar uma regra que diz qual será o valor das coordenadas do vértice para qualquer função. Para o x do vértice, vamos fazer a média das duas raízes. Vamos juntar as frações em apenas uma, mais raiz de delta e menos raiz de delta se cancelam, menos b é igual a menos 2b, os números 2 são cancelados e multiplicando menos b sobre a por meio, temos menos b sobre 2a. Então, o x do vértice sempre será igual a menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice é o valor da função aplicada ao x do vértice. Então, no lugar do x, vamos colocar a expressão menos b sobre 2a e fazer as contas. Na primeira parcela, o quadrado da fração é distribuído, menos b ao quadrado é igual a b ao quadrado, o quadrado de 2a é igual a 4a ao quadrado, o coeficiente a que multiplica a fração vai para o numerador e é cancelado com 1a do denominador. Na segunda parcela, o b multiplicando vai para o numerador da fração, b vezes menos b é igual a menos b ao quadrado, e para que o denominador fique igual ao primeiro, vamos multiplicar a fração por 2 dividido por 2, o que não altera o seu valor, já que 2 dividido por 2 é igual a 1. E então temos menos 2b ao quadrado sobre 4a. E na terceira parcela, vamos usar a mesma ideia de buscar uma fração com denominador igual aos dois primeiros e multiplicar por 4a dividido por 4a. Então, temos 4ac sobre 4a. Com todos os denominadores iguais, podemos juntar as frações em apenas uma. 1b ao quadrado menos 2b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. E colocando o sinal de menos em evidência, temos a expressão b ao quadrado menos 4ac nos parênteses, que é exatamente aquela que mais cedo chamamos de delta. Portanto, o y do vértice será sempre igual a menos delta sobre 4a, para qualquer função do segundo grau.
Vamos ver qual é o papel de cada um dos coeficientes a, b e c no gráfico da função. Começando com o coeficiente a. Neste momento ele vale 1. Quando aumentamos para um número maior que 1, a função passa a crescer mais rápido, então o gráfico é contraído horizontalmente. Quando diminuímos o a para um número entre 0 e 1, a função cresce cada vez mais devagar, então o gráfico é esticado horizontalmente. Vamos comparar essas três funções: y igual a x ao quadrado, y igual a 2x ao quadrado e y igual a 0,5x ao quadrado. A função vermelha cresce mais rápido que a função azul, que cresce mais rápido que a função verde. Se essas funções disputarem uma corrida até, digamos, a linha y igual a 2 e o eixo x for o tempo que cada função leva, a vermelha precisa de apenas 1 segundo para cruzar a linha de chegada. A azul precisa de raiz de 2 segundos, o que é aproximadamente 1,4. E a verde precisa de 2 segundos para alcançar a linha. E quando a é um número negativo, os valores da função são multiplicados por menos 1. Então o gráfico é todo refletido em relação ao eixo x, e a concavidade da parábola se volta para baixo. E aqui o comportamento é o mesmo. Quando a é grande, o gráfico é contraído, e quando a se aproxima de zero, o gráfico é esticado. Agora vamos adicionar os outros termos da função. Mas antes do coeficiente b, vamos falar do coeficiente c, porque a sua função é muito simples. Quando x é igual a zero, os termos que contêm x são multiplicados por zero, e sobra apenas o valor de c. Então, c é o número onde o gráfico da função cruza o eixo y, porque é ali o momento em que x é igual a zero. Agora vamos ao coeficiente b. O papel dele parece um pouco obscuro quando variamos seu valor, mas há um resultado interessante sobre ele. O valor de b é exatamente a inclinação do gráfico no ponto em que ele cruza o eixo y. Ou seja, se fizermos uma reta que toca o gráfico apenas naquele ponto, a equação da reta será y igual a bx mais c, exatamente os mesmos b e c da função. A inclinação da reta, que é igual à inclinação da função no ponto em que as duas se tocam, é o valor de b. Aqui, por exemplo, b vale 1, então a inclinação é 1. Aqui a inclinação é 0 e aqui a inclinação é negativa.